Olá a todos os que nos costumam seguir aqui nesta série dos Portadores de Esperança, em que eu procuro falar com pessoas que levam a esperança aos lugares onde nós imaginamos que ela costuma escassear. Já falámos com pessoas das mais diferentes áreas, hoje vamos falar com a Rita Almeida e Brito, que trabalha em cuidados paliativos, tentar perceber se existe esperança neste mundo de quem cuida, de quem está em sofrimento e já vamos explorar exatamente o que é que significa cuidados paliativos, mas para a maioria de nós está associada à ideia de cuidar das pessoas que estão em fase terminal de vida. E se existe então esperança nesse ambiente. Este é uma série, um podcast e uns vídeos que nós temos estado a fazer ao longo deste Jubileu da Esperança, como forma de ir pontuando o jubileu, para não ser só assinalar o início e o fim, como tantas vezes acontece, para irmos lembrando. Não houve vídeo no mês de agosto, porque o mês de agosto pouco ou nada funciona, mas voltamos agora em setembro com esta conversa com a Rita. Eu conheço a Rita há muitos anos, tive o grande privilégio de ser o casal da equipa de jovens em que ela participou, das equipas jovens de Nossa Senhora, e desde aí tenho acompanhado também com grande interesse o seu percurso, que o levou aos cuidados paliativos. Portanto, Rita, começávamos se calhar por aí. Como é que tu foste parar este meio dos cuidados paliativos? Foi uma coisa que tu procuraste ou foi uma oportunidade que surgiu? Obrigado, Filipe. Eu comecei a estudar enfermagem já no primeiro ano de enfermagem com grande desejo, de, se assim Deus quisesse, dedicar-me aos paliativos. Sempre foi assim uma área que me chamou por várias razões, mas também eh, acho que agora me chama de uma forma diferente que me chamava ao princípio quando comecei a estudar. Acho que quando comecei a estudar era mais por ser uma área de facto onde havia muito sofrimento, onde há muito sofrimento, e uma área também bastante desprezada, e que para mim me fazia alguma confusão, principalmente quando comecei nos primeiros estágios, ver como a morte era levada como uma coisa muito. eh, as pessoas morriam e pronto, era mais uma que morria e não havia, não se olhava com o olhar que se devia olhar para a morte. E isso começou-me a fazer muita confusão e daí começou a crescer mais o meu interesse pelos paliativos. Um, e pronto, neste momento, na verdade, um, há muito mais que me atrai. Acho que também quando, quando fui crescendo também na vida espiritual, me foi chamando ainda mais e muito agradecida por ser uma área que gosto, porque de facto pronto, é um lugar onde se cuida das pessoas antes do verdadeiro encontro, e por isso para mim também é uma graça gigante poder trabalhar nesta área. E pronto, foi crescendo assim um bocadinho. Eu acho que à medida que fui fazendo estágios e fui tendo mais contacto com a morte, cada vez fui sentindo um chamamento maior também para ser o lugar que era chamada a cuidar. Muito bem. Rita, antes de avançarmos, vamos fazer aqui vou-te pedir que expliques muito rapidamente, que definas o que são cuidados paliativos. Porque eu acho que ainda existe um bocadinho a ideia de cuidados paliativos é dar morfina a pessoas que estão em grande sofrimento e esperar que elas morram, mas que sofram o menos possível. Mas calculo que seja bastante mais complexo do que isso. Certo. Ahm, sim, eu acho que hoje em dia ainda há um olhar muito, muito pouco para o que é os cuidados paliativos, muito pequenino, no sentido em que os cuidados paliativos não são só as horas antes da pessoa morrer. Os cuidados paliativos iniciam-se em pessoas que são diagnosticadas com alguma patologia e que não têm tratamento, ou que o tratamento não vai ser benéfico, e portanto que se decide, em vez de estarem a investir em tratamentos que podem não levar a lado nenhum e que podem causar só mais transtorno à pessoa, mais dor, mais que se decide ajudar e cuidar a pessoa para conseguir ter uma vida mais confortável, uma vida, uh, a meu olhar também, é uma vida mais disponível para o que vem depois da morte. E pronto, eu acho que hoje em dia ainda há muito caminho a fazer nos paliativos e muitas vezes só se avança para paliativos já no final, mas idealmente os paliativos começam a partir do momento em que uma pessoa é diagnosticada com uma patologia que não tem tratamento e que podem demorar anos. Uma pessoa pode estar em paliativos anos,
e estar a ser acompanhada para estar confortável e para estar com os sintomas controlados e conseguir fazer a sua vida o melhor possível. Quando nós falamos de doença e de saúde, e quando falamos de esperança, normalmente é sempre no sentido da cura. Portanto, não sei quando está doente, mas há esperança, claro, queremos saber se há esperança de que a pessoa se cure e que se salve da morte. Mas há lugar para se falar de esperança nos cuidados paliativos, há lugar para se falar de esperança para quem sofre de uma doença incurável e que esteja próxima já da morte? Sim, eu acho que se fala em diferentes tipos de esperança. Eu acho que há esperança com o olhar mundano, não é? Que é essa esperança, a esperança de que a única esperança é a cura. Mas há uma esperança ainda melhor, que que é a esperança de que há alguém que ama essa pessoa muito mais do que tudo, não é? Por isso, eu acho que uma coisa, a mim, eu estive a trabalhar agora, não tenho assim tanta experiência, tenho um ano de experiência em paliativos puros, estive em dois sítios a trabalhar, eh, e uma das coisas que para mim era uma beleza grande era o facto de quando a pessoa sabe que está em paliativos, eh, há uma abertura de coração, há uma frecha, parece que há uma frecha que se abre para que se possa falar da verdadeira esperança. Que se calhar no internamento de ciência paliativos ou quando a pessoa, ou quando não se é claro, não há tanta liberdade para se falar dessa esperança. Por isso, pelo menos pela minha experiência, só o facto da pessoa saber onde está, porque está, que a morte vai chegar, como chega a qualquer pessoa, mas que aquela pessoa, provavelmente a morte é mais rápida. Um, Só o facto da pessoa disso ser clara e haver liberdade para falar sobre isso, também há uma liberdade muito maior de falar da verdadeira esperança que pode vir, que pode vir a haver um encontro muito maior do que qualquer encontro e pode haver a pessoa pode viver a alegria da vida eterna. Por isso, eh, pronto, acho que há claramente estes dois tipos de esperança que às vezes são confundidos e que são totalmente diferentes, não é? E que só um sacia verdadeiramente. Uhum. Hum. Estás-nos a falar aqui de uma esperança, pronto, de uma visão claramente religiosa e, no teu caso, cristã, da esperança de uma vida eterna, de um abraço misericordioso no final da vida, e com o qual eu me revejo completamente. Mas haverá doentes teus que se calhar não têm essa fé, não têm essa visão. Mesmo para esses, existe a esperança de uma boa morte, de uma morte sem rancores, sem ressentimentos. Isso também pode ser uma esperança, mesmo para quem não acredita em Deus? Sim, de facto, eu confrontei-me com muitas pessoas que não sabem. Eu acho que quando a pessoa está a morrer, e isto para mim tem sido bastante claro, né? Não tenho a experiência suficiente para poder dizer isto com tanta certeza, mas muitas pessoas que não, pronto, que antes de ficarem doentes não olhavam para a morte, olhavam, nem sequer pensavam, se calhar, ou não tinham uma vida de fé, não acreditavam que havia um Deus, não, e que quando se confrontam com a morte, que se dispõem e parece que têm uma sede de alguma coisa que se calhar não nomeiam como a sede do amor de Deus, mas que a sede está e que essa frecha que eu dizia do coração está aberta. E por isso, eh, pelo menos no meu trabalho, eu muitas vezes não falo diretamente, não é, desta esperança, como estou a falar assim, eh, mas acho que há vários, não sei, eu acredito que há vários, primeiro, tentar que também com o amor à família haja um lugar sereno para que possa entrar essa esperança, não é? Por isso, eh, tentar ajudar a que haja eh, uma harmonia apontada entre a família e a pessoa que está doente, e haver abertura tanto da pessoa como da família para se questionar, não é? E para não ter medo de se questionar. Uma das coisas que eu normalmente faço logo ao princípio quando alguém é internado é dizer muito claramente que não há nenhuma pergunta que não deve ser feita, ou seja, que com liberdade me perguntem
tudo que vier ao coração, não é? E só aí pronto, e não é só eu dizer, mas também depois implica uma disposição para que tudo possa ser falado. Só aí começa a abertura para que a pessoa possa perguntar-se o que vem, perguntar-se o que viveu. eh, e depois eu acredito muito claramente isto, um olhar, pronto, e que para mim é das maiores belezas do trabalho que me é dado. Um, Acredito que às vezes não é preciso falar com todas as palavras, se assim não chegar à conversa, mas que pelos atos de amor, por cuidados que possa fazer, por palavras que possa dizer, pelas pessoas também perceberem que não é apenas um trabalho, mas uma entrega que a pessoa que cuida faz. E não pela. Muito pequenina sou, mas por estes atos de amor, que as pessoas se questionem, não é? Que tem que vir de alguém, que tem que vir de alguém maior. Pronto, e a minha esperança é, é que quando essas pessoas se confrontem, quando tenham um verdadeiro encontro, o juízo final, eh, que se apercebam que não vinha de mim, não é? E das tantas outras pessoas que cuidam, que vinha, que vinha daquele que as ama e que desejam para sempre, não é? Por isso que desejam esta vida eterna. Isto se calhar um bocadinho a esperança que eu tenho e que também me faz viver este trabalho muito agradecida, mas que acho que depois este amor que é dado também faz essa pessoa, a pessoa que está doente abrir-se mais a esta esperança verdadeira, abrir-se mais a viver a morte de uma forma mais serena, sem medo, sem. Pronto, por isso, de facto, a maioria das pessoas que eu cuido não são católicas. Depois também tenho o oposto, normalmente são pessoas mais velhas que têm uma fé inabalável, um, mas de facto há muitas pessoas que cuidei e muitas pessoas novas também que chegam irritadas, chegam sem sentido para nada e que só por um espaço aberto de amor que se vão conformando. E, pronto, e aí, de facto, para elas há uma esperança, pode não ser tão clara, mas há uma esperança de uma morte mais serena. E isso pode bastar. Uhum. Está mais que claro, pelas respostas que me tens dado, que o teu trabalho é muito mais complexo do que apenas dar fármacos que ajudem as pessoas a não ter dor na hora de maior sofrimento. Que podes, por exemplo, o trabalho que falaste com a família, quer dizer, isto é um trabalho muito mais abrangente. Um, Podes dar-nos alguns exemplos, obviamente respeitando a privacidade das pessoas de quem trataste, mas de como ajudas as pessoas a viver em paz estes últimos dias, o trabalho que é feito, se calhar, para. Assim, uma coisa que me ocorre, muitas vezes as pessoas têm desavenças familiares, isso é uma coisa que é uma angústia, se calhar ajudar a suprir, a ultrapassar essas desavenças, a reconciliarem-se com erros do passado. Pronto, não quero conduzir demais a tua resposta, mas um ou dois exemplos que te tenham marcado de pessoas a quem conseguiste ajudar a fazer esta transição de forma serena, como estavas a explicar. Sim, pronto, eu tive a graça de já viver assim coisas muito bonitas, pronto, e que me fazem também saber que muitas vezes não vem de mim, que é Deus que atua. eh, mas a verdade é que muitas vezes o que eu dizia há bocadinho, eu acho que é a base, que é esta liberdade da pessoa ter um sustento, não é? Eu acho que é um tempo em que tudo, em que a pessoa que está doente está muito frágil, os familiares estão muito frágeis e por isso haver alguém que está serena, que não mostra turbulência, firme na certeza do que vem, na beleza do que é. Eu acho que só isso ajuda muito às famílias, às pessoas que estão doentes. Um, e isso abre uma confiança uh, que vai dando para as pessoas terem conversas uh, e, e que se vão transformando. Ou seja, eu faço por ter conversas com as pessoas sozinhas, ou seja, um,
de perceber o que vai no coração, tanto da pessoa que está doente como na pessoa, nas famílias. Por exemplo, às vezes, uh, por um amor da pessoa que está doente à família ou da família a essa pessoa, onde as pessoas têm medo de dizer o que lhes vem no coração, por medo de magoar, por medo. E por isso tento também ter esse espaço onde podem as coisas ser faladas, faladas sem medo. Uh, por exemplo, posso contar assim algumas. Primeiro, sim, posso contar assim algumas histórias em que isso é mais claro. Por exemplo, às vezes, aconteceu-me várias vezes isto. Para mim também, eu acho que há uma beleza mesmo grande, e para mim é das coisas que mais me comove ver o verdadeiro sentido do matrimónio, onde o que se diz no dia do casamento, de até que a morte nos separe, ser verdadeiramente encarnado, não é? Eh, Pronto, que eu acho que às vezes e hoje em dia é mais difícil de ver, não é? Este amor. E muitas vezes há um problema em dizer as coisas, em magoar o outro, porque o outro fica, ou porque. hum, e por isso às vezes começam com conversas os dois separados, mas que na verdade é bom conversar em conjunto e que tudo se torna mais leve. Não é? E por isso hum, já me aconteceu algumas vezes, por exemplo, hum, falar com uma pessoa, com o marido ou com a mulher que está doente e com o outro e estarem os dois com as mesmas preocupações e não serem enfadadas e eu ajudar um bocado a que seja conversado e de repente torna-se tudo mais leve, não é? Deixar de haver. E mesmo a pessoa, muitas vezes as pessoas que estão a morrer uh, precisam de perceber que a outra pessoa está bem. E precisam de ouvir e precisam de ouvir o que se passa. Não sei se isto é real, mas muitas vezes parece que esperam esse momento. E por isso também muitas vezes tento ajudar a que isso aconteça, não é? E pronto, e às vezes é por coisas mesmo pequenas. Eu acho que às vezes nós tentamos, achamos que é preciso coisas gigantescas, e não é preciso. Havia uma filha de uma senhora que estava mesmo a morrer, que não acreditava em nada, assim, um bocadinho revoltada. E pronto, muitas vezes, quando eu também tenho assim o hábito de a quem no seu momento, quando o Espírito Santo também diz que é para fazer, de dar uma medalha milagrosa, e também me impressiona muito, porque para mim é claro que as pessoas, tanto os doentes como as famílias, porque costumo dar aos doentes e às famílias, as pessoas têm uma abertura gigante e percebe-se mesmo que encontram ali uma esperança, não é? De uma mãe que os ama. Um, mas havia uma filha de uma senhora que não acreditava, assim, com alguma revolta, e a hora da noite, quem trabalha, quem faz turnos também saberá isto. A hora da noite é uma hora muito bonita, porque é uma hora em que as pessoas metem tudo. Uh, por um lado, é uma hora em que os doentes têm bastante medo e por isso também é uma graça poder estar. Por outro lado, também é uma hora de dúvida, né? Um tempo de dúvida, um tempo de escuridão. Um, e pronto, e para mim, eu gosto muito da parte de deitar os doentes e dizer boa noite e poder dizer até amanhã, se Deus quiser, e este, se Deus quiser, não ser só dito da boca para fora e eles saberem. Mas pronto, estava a deitar uma senhora e onde eu estava, os familiares podiam ficar e por isso dormir. E por isso disse boa noite a esta senhora, disse até amanhã, se Deus quiser, né, sabendo que podia não haver no dia a seguir. Um, e disse o mesmo à filha. E a filha que não acreditava e que não. Vira-se para mim e diz: Deus é muito bom. Um, pronto, para mim, na altura, foi bastante comovente, uh, porque não é o que se espera que uma filha que tem uma mãe a morrer diga. Não é? E eu nem falei assim tanto de Deus, simplesmente tentei amar e dar. E dispor-me a que Deus amasse esta filha que também estava com muita dor, através das minhas pobres mãos. Um, e pronto, e perceber isto para mim foi de facto. Pronto, e há várias histórias destas, mas perceber que de facto, que às vezes não é preciso dizer diretamente o nome de Deus, que Ele é visível através do amor que se dá.
Esta filha deu claramente, nomeou o nome de Deus, não é? Deus é muito bom. E a mãe dela morreu passado pouco tempo. Um, Pronto, e por isso bastou. Eu acho que batendo sinais do que basta e sabendo que sou pequenina, pronto, e às vezes basta mesmo entregar-se no trabalho, a mim isso é claro. Tentar que eu não faça o trabalho só por cumprir mais um turno, mas que me entregue totalmente por amor em cada pessoa, a cada família, e que Deus faz o resto. Sim, sim. Obrigado por partilhares essas histórias, Rita. A- a- já percebemos, eu tinha aqui uma pergunta que era qual a importância da fé para o trabalho que fazes, e essa importância isso já está respondido, porque isso está em cada uma das tuas respostas, mas o ambiente em que trabalhaste até agora, que eu sei que agora interrompeste este trabalho prático para fazeres o mestrado, para aprofundares também, já ainda na área dos cuidados paliativos, mas da tua experiência dos sítios onde trabalhaste, como é que era o ambiente dos teus colegas de trabalho? Era visto com bons olhos a forma como tu às vezes falavas de fé abertamente? A área dos cuidados paliativos é uma área em que a fé entra facilmente. Um, eu, eu não estive a trabalhar em Portugal, estive a trabalhar em Espanha. Pronto, que também tem aqui as duas vertentes, porque em Espanha a eutanásia já é legal. Pronto, por isso também tem aqui estas duas vertentes. Eu trabalhei em sítios católicos sempre, mas a verdade é que trabalhei sempre em equipas que não havia muita gente católica, que não esperava, mas também foi assim que me foi dado trabalhar. Um, Paliativos tem uma coisa, nos sítios onde eu trabalhei, eu tinha condições físicas que me ajudavam a eu poder estar nos quartos com liberdade, sem me preocupar se a equipa estava a ouvir. Ou seja, há uma liberdade maior, porque também há encontros, há mais tempo para as famílias. E pronto, eu ao princípio eu acho que depois foi tornando visível, sem eu ter que dizer. Eu acabei por ter conversas também com pessoas da minha equipa, eh, mas ao princípio não falava muito. Ou seja, as pessoas viam que eu tinha uma medalha ao peito ou uma ou outra coisa que eu comentava, percebiam, mas onde eu senti mais, paliativos é uma área em que tudo é discutido. Um, ou seja, para cada doente, para cada pessoa que está doente, diariamente se fala em equipa para tomar decisões, que noutro serviço qualquer não se pensa só e faz, não é? É preciso fazer um procedimento e faz. E em paliativos não, o que implica também uma maior discussão e um maior confronto de ideias. E aí foi mais exigente, foi mais exigente. Na verdade, para mim, uh, e também é uma das razões que eu estou a querer fazer o mestrado, mas tive situações duras, ehm, de não concordar com decisões, mas também aí percebi que me era pedido que desse a vida por aquelas pessoas, e por isso houve vezes que a equipa queria fazer uma coisa e eu não queria e que dependia de mim fazê-la. Muitas vezes chega ao ponto, por exemplo, de sedar as pessoas, e é o enfermeiro que tem que administrar a medicação, por isso não é só uma decisão que eu posso dizer que não ou que sim e que depois não estou implicada. E por isso, para mim, onde houve maior confronto foi em algumas decisões que eu não concordava e que percebi que era preciso pôr-me num lugar desconfortável e dar a vida por estas pessoas e dizer o que eu achava. Um, mas nunca, por exemplo, com a equipa médica, no segundo sítio onde eu trabalhei, eu era respeitada, ou seja, eu era respeitada nas minhas decisões, eles sabiam claramente qual era o meu olhar, e consegui que houvesse uma relação boa com a equipa médica para tomar as decisões. Um, mas nem sempre é fácil nesta área. Eu acho que principalmente por isto, porque tudo é decidido em equipa. Até à mais pequena, até à mais pequena,
que é a mais pequena decisão. Eu acho que depois também há a pessoa e a família também têm muito voto na matéria, por isso, quando há um lugar, eu acho que hum, quando o lugar de confiança muitas vezes também é um enfermeiro que está muito com as pessoas, também aí isso pode fazer caminho. Mas sim, mas trabalhei. Também foi bonito perceber, por exemplo, houve um dos trabalhos que tive, que trabalhava sempre, quase sempre com a mesma enfermeira. Eles lá têm um esquema um bocado diferente de turnos e por isso acabamos por trabalhar sempre com os mesmos. E ela não acreditava mesmo em Deus e tinha um olhar bastante diferente dos paliativos que eu tinha. E foi muito bonito haver um espaço para conversa, ou seja, ela era ótima enfermeira e nós tínhamos muito a mesma maneira de trabalhar. Um, mas foi bonito porque criámos ali uma relação onde ela cuidava, ou seja, ela olhava para os doentes, para as pessoas que estavam doentes e queria tentar ajudá-las a darem sentido à vida que tiveram, acreditando que não vinha nada mais. E eu trabalhava a olhar para o que vinha. E por isso foi bonito também. Pronto, e aí também foi. Podia ter sido ao contrário, podia ter havido choque, mas pelo contrário ajudou a que as duas tivéssemos conversas bastante boas. Eu acho que por ter trabalhado em dois sítios católicos ajudou bastante nisto. Por exemplo, a morte era muito respeitada. Quando alguém morria, os cuidados pós-morte eram muito bonitos. Havia sempre uma capela e por isso ajudava bastante a que eu também pudesse estar descansada na forma como cuidava. Mas sim, mas trabalhei com muita gente que não tinha o mesmo olhar que eu. Muito bem, Rita, estamos aqui a aproximar-nos do fim. Eu vou-te fazer mais uma pergunta, mas primeiro também partilhar que eu vi recentemente um documentário interessantíssimo, não diretamente sobre cuidados paliativos, mas sobre a eutanásia, e são áreas que se cruzam, e já vais ver também porquê. Porque é um documentário feito por uma inglesa que tem uma doença degenerativa chamada Liz Carr, que é atriz, e que, e que pertence a uma organização de pessoas com deficiência que lutam contra a eutanásia, porque dizem que elas ficam numa posição muito mais vulnerável com as leis da eutanásia, porque as pessoas partem sempre do princípio que mais valia elas estarem mortas do que estarem na situação em questão. O documentário chama-se mesmo Better Off Dead, com ponto de interrogação, ou seja, mais valia morrer. Está disponível no YouTube, eu depois deixo nos comentários, deixo aqui o link. E tem uma cena muito bonita em que no fim, já perto do fim, em que ela e várias outras pessoas com deficiência profunda, muitas em cadeira de rodas, estão a tomar um pequeno almoço todos juntos e estão a falar da revolta que sentem quando outras pessoas lhes dizem: ai, coitadinha, se eu estivesse na tua situação, não sei se conseguiria viver, não sei se encontraria sentido para a vida, não percebendo o ofensivo que isso é. E há um deles que tem para mim, que é a melhor frase de todo o documentário. Ele diz, porque até estou a discutir aquela questão de ter que ser outra pessoa a limpar-lhes do rabo quando vão à casa de banho. Portanto, uns a dizer: quantas pessoas me dizem se eu não conseguisse limpar o meu próprio rabo, preferia morrer. Por amor de Deus, não sei o que mais. E depois há um que diz: olha, eh, eu, eu preciso de alguém que trate de mim, dessas questões de higiene, mas foi quando eu percebi que a minha dignidade não depende de questões como essa, que não depende da minha saúde física, da minha capacidade de poder fazer o que toda a gente faz, isso foi muito libertador para mim. E eu acho que esta é às vezes a chave da questão, não é? É o conseguirmos ver a dignidade também nas pessoas que estão frágeis, que estão doentes, que se calhar já não conseguem comer sozinhas, não conseguem fazer tudo sozinhas. A dignidade muitas vezes nós associamos à autonomia e não é assim. Portanto, eu perguntava-te para acabar se é fácil ver a dignidade nas pessoas que estão com doenças terminais, que estão nesta fase da vida em que tu cuidas delas. Hum, eu acho que às vezes há uma tendência de quando se trabalha em saúde, de fazer as coisas de forma rápida, não é? Uma coisa que a mim me ajuda muito é tudo ser perguntado. E eu saber que estou a fazer porque a pessoa assim o quer.
Claro que há situações em que a pessoa pode já estar sedada e que não é assim, mas mesmo para a pessoa sentir que é a pessoa que está, ou seja, é a pessoa que deseja que eu, por exemplo, preste cuidados de higiene, não é? Ou é a pessoa que nem sempre é fácil, um, mas eu acho que entrar neste não ser só mais um banho que se dá, não é? Ou não ser, ou seja, é aquela pessoa que se está a fazer isto porque aquela pessoa precisa e aquela pessoa quer que se faça. Um, Isto entre muitas coisas. Estava-me agora a lembrar de uma história que posso contar assim também. Só. Eu acho que às vezes é fácil esquecer que as pessoas também têm desejos de coisas que querem fazer ou de uma pessoa que está na cama e que não se pode levantar é muito mais do que isso. Não é? Muito mais do que isso. E por isso eu acho que também isto dentro dos paliativos, agora lembrava-me de. Tive um senhor internado que tinha 30 e tal anos, tinha filhos pequenos, tinha três filhos pequenos, era casado. Ahm, Pronto, e assim num tempo foi mesmo duro para ele confrontar-se com a morte e a família também. E foi assim das histórias mais bonitas do meu trabalho, de acompanhá-los. Ahm, mas ele tinha uma filha que tocava piano, tinha aí uns seus 12 anos, 10 12 anos, não sei bem. Tocava muito bem piano. E ele já nem sequer tinha força para falar, já não tinha muita força sequer para falar com os filhos, com a mulher, por isso falava assim as coisas, não se percebia muito bem. Com o tempo também fui tendo, fui sendo a graça de ir percebendo o que ele dizia. Um, e nós tínhamos um piano no meu primeiro trabalho, havia um piano no corredor. Um, e pronto, eu perguntei-lhe se, se eu queria ver antes de morrer a filha, pronto, e isto que eu falava da liberdade, se poder falar, não é? Perguntei-lhe concretamente se eu queria ver a filha a tocar piano antes de morrer. Um, Pronto, ele disse que sim. E eu acho que isto ajuda também a perceber a dignidade de cada pessoa, não é? E a ajudar. Então lá se arranjou forma, de levar a cama dele, para o lado do piano, pus a cama dele ao lado do piano, os filhos foram todos em cima da cama. Um, e ele ficou a ver a filha lá um concerto, mesmo antes de morrer, assim, ligado, ligado com oxigênio e etc. Depois fui buscar as outras camas todas, todas não, mas quem queria, bastantes camas, então fiz ali um concerto só com pessoas. Pronto, e perceber para mim também foi. E eu acho que estas pequenas coisas que se podem fazer e que são possíveis, se houver um desejo de também fazer por isso, e de que mostra que a pessoa tem, pronto, não só nesta parte dos bens e etc., mas que a pessoa tem dignidade para não ser só uma pessoa que está encamada, para não ser só uma pessoa que espera a morte, não é? E também é uma coisa que eu tento fazer muito neste tema da esperança, que é perceber ajudar-los a perceber que cada dia é um dia que pode ser bem vivido, não é? E que é um dia que lhes é dado para que seja vivido e não é só um dia de espera. Um, e pronto, por isso eu acho que estas pequenas coisas também ajudam a dar sentido a quem está a ponto de chegar à hora da morte. Muito bem. Rita, muito, muito, muito obrigado pelo teu testemunho, pela partilha que fizeste aqui connosco e com toda a gente que nos vai ver. Isto é mais uma série, mais um vídeo da série Portadores de Esperança. Voltamos em breve com outras histórias, mas aproveito para pedir que partilhem esta, porque esta área, vejam, partilhem, meditem sobre ela, porque esta é uma área que é cada vez mais fundamental no mundo em que vivemos, num mundo em que parece que há pouca esperança, mas na verdade, se olharmos bem, há esperança nos lugares onde se calhar menos a esperamos encontrar. E há muito que podemos aprender com isto para as nossas próprias vidas. Portanto, muito obrigado, Rita, e até breve. Adeus a Obrigada, todos Felipe. e eu volto para o mês, se Deus quiser. Obrigado.